No último domingo, o Corpo de Bombeiros atendeu a um princípio de incêndio na Serra de São José, em Tiradentes. Bom, nós fomos acionados por volta das 2 horas da tarde para atender uma ocorrência de incêndio na parte baixa da serra, mais próxima à Estrada Real, perto do Marco Zero, né? É uma vegetação rasteira, não oferecia grandes riscos de queimar imóveis ou mesmo de atingir pessoas, porém aquela região ali, o fogo ele começa embaixo e se ele expandir para a parte mais alta, onde a vegetação é mais densa, o risco de sair do controle, como a gente já viu outras vezes acontecer, é muito grande. Então nossa equipe se deslocou para o local e rapidamente a gente conseguiu extinguir as chamas que estavam na parte baixa ali em meio às pedras, próximos àquelas quedas d'água, onde fica muito turista ali, tinha uma grande quantidade de pessoas que frequentavam o local. Então rapidamente a gente conseguiu extinguir esse incêndio antes que ele se tornasse algo fora de controle. Felizmente tudo controlado, sem nenhuma alteração, como já aconteceu em outras vezes, né? Apesar de alguns testemunhos, o Corpo de Bombeiros não soube informar se o incêndio foi causado ou se ocorreu devido ao tempo seco. As informações que a gente recebeu de terceiros é que se trata de uma área que foi capinada, né? Uma área que a vegetação foi cortada ali, então estava muito baixo e alguém teria ateado fogo. Mas essa questão é sempre muito complicada. Sempre existe uma informação superficial sobre um suposto autor, mas ele nunca é encontrado, ninguém sabe apontar quem é, então é muito difícil a gente conseguir detectar essas causas de fato, né? Existe o testemunho, existem alguns relatos, porém a gente não tem como ter certeza do que de fato ocorreu. No Brasil, o inverno é caracterizado pelas secas em todo o país, o que facilita que incêndios naturais ou criminosos aconteçam. Os incêndios naturais são causados devido às altas temperaturas. Entretanto, os criminosos são mais comuns de acontecer. A gente está passando por um período de muito pouca chuva, quase nenhuma chuva, o tempo muito seco. Então, acontece muito, tem acontecido muito. É um período em que o Corpo de Bombeiros se desdobra para tentar atender toda a demanda de incêndios que acaba acontecendo. Tanto dentro da cidade, em lotes, né, quanto na serra, quanto em áreas de vegetação mais densa, como é a serra, como são matas fechadas aqui na região. O risco é muito grande, principalmente por se tratar de um período em que está muito seco, o fogo ele se espalha muito rapidamente. Então é fácil acontecer um incêndio de grandes proporções, como outras vezes já aconteceu na própria Serra do São José. Os bombeiros ressaltam que no inverno a demanda de atendimentos também aumenta devido ao tempo seco. Uma outra questão que a gente gosta de ressaltar é que o Corpo de Bombeiros ele tem uma demanda muito grande para esse tipo de atendimento. Então, em vários casos em que a gente é acionado, a nossa equipe já está combatendo um outro incêndio. Nós tentamos trabalhar com prioridades, né? O incêndio que possa oferecer um maior risco, então a gente tenta colocar na frente para tentar, mas de todo modo o pessoal tenta atender toda essa demanda. Muitas vezes o pessoal não vai chegar no momento da solicitação, justamente porque está atendendo em um outro local. Isso é muito importante a gente ressaltar e contar com a compreensão de toda a população. Ainda no domingo, os bombeiros atenderam a um vazamento de gás no bairro Segredo, em São João del Rei. Nós fomos acionados por volta das 5 horas da tarde para comparecer à Avenida Nossa Senhora do Pilar, no bairro Segredo, onde um senhor, ao tentar fazer a troca do botijão de gás na sua cozinha, ele percebeu um vazamento. Quando ele foi tentar fazer a retirada da válvula, esse vazamento só aumentou. A válvula de segurança interna do botijão de gás falhou e esse vazamento só aumentou. Esse senhor, ele retirou o botijão de dentro da residência. Quando nós chegamos lá, o botijão já estava na área externa, o que é um procedimento que o Corpo de Bombeiros indica todo mundo fazer em caso de grande vazamento, retirar o botijão do interior da residência. Apesar disso, o vazamento permanecia, nós tentamos ali corrigir esse problema para pelo menos minimizar o vazamento, então conseguimos diminuir ali a quantidade de GLP que estava saindo do botijão, mas ainda continuou vazando.
E, ao mesmo tempo, dentro da residência, ficou uma grande quantidade de GLP concentrado, porque esse gás ele é pesado, ele vai para baixo e ele fica concentrado dentro da residência. Então, o ideal a se fazer nesse caso é o que a gente indicou que esse senhor fizesse, nós auxiliamos, abrir todas as portas, janelas para tentar ventilar, tirar aquele gás que está lá dentro para evitar qualquer risco de explosão. O gás, quando ele está, é por isso que é importante retirar o botijão de dentro da residência, do interior da residência. O gás, quando ele está concentrado num local confinado, ele vai correr o risco de, na presença de qualquer chama, de qualquer fagulha, ele gerar uma explosão. O Corpo de Bombeiros também atendeu a um carro em chamas na BR-265, próximo ao Trevo de Nazareno. Fomos acionados por volta das 8 horas da noite para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na BR-265, próximo ao Trevo de Nazareno. Imediatamente nossa equipe se deslocou para o local, apesar da nossa tentativa de ser o mais rápido possível, se trata de um local muito distante, né? Então, infelizmente, quando a gente chegou, o fogo já havia tomado todo o veículo. A gente está falando de um local que fica a 45 quilômetros daqui. Então, chegamos lá, o veículo estava totalmente tomado pelas chamas. A proprietária nos relatou que o carro estava funcionando normalmente, é um carro relativamente novo, né? Um Fiesta Sedan 2008. Ela disse que o carro estava funcionando normalmente, quando de repente apresentou o que aparentava ser uma falha no sistema elétrico. Rapidamente as chamas já tomaram todo o veículo, só deu tempo deles saírem do veículo, inclusive um rapaz na tentativa de sair do veículo, ele acabou sofrendo algumas queimaduras, foi atendido pela equipe do SAMU lá de Nazareno. E as chamas se espalharam muito rapidamente, segundo os relatos. Quando a gente chegou no local, ainda havia chamas no veículo e também na vegetação às margens da rodovia. Nossa equipe fez o combate a essas chamas, conseguimos exterminar todas as chamas. A ocorrência de trânsito foi repassada para a Polícia Militar que estava no local